Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou falar sobre ontologia e epistemologia e as implicações desses conceitos para a sua pesquisa, para o seu trabalho acadêmico, para o seu texto e para a estrutura do texto, para a organização do texto, os objetivos, do problema ou da hipótese e da metodologia, do referencial teórico do seu trabalho. Esses termos, pessoal, eles são da filosofia, acredito, tenho quase certeza. E as implicações, eles são importantes para que a gente entenda sobre como uma pesquisa deve ser feita. As pessoas não têm o costume, não há uma disciplina muitas vezes no mestrado sobre metodologia científica, nem na graduação. Eu tive metodologia científica no mestrado, graças a Deus, porque me ajudou a ter muitas ideias e foi uma metodologia aplicada à minha área de estudo. Eu também fiz uma especialização que tinha uma disciplina sobre metodologia de pesquisa, de trabalho acadêmico, metodologia científica. Mas na graduação eu não tive. E eu já vi o caso de pessoas que cursaram mestrado e também não tiveram essa disciplina no currículo, o que é uma, né, deficiência, eu acredito, porque essas reflexões, especialmente à luz da filosofia, elas são muito importantes para nortear o pesquisador. Sem elas, o pesquisador ele vai ficar sem rumo, né? Sem entender a própria área de pesquisa ou sobre o que é ciência, sobre e como ele deve seguir e orientar o caminho dele nesse o caminho dele científico. A ontologia está para o ser, para o que, a essência da coisa. E a epistemologia, ela está para o porquê das coisas. Por exemplo, vamos voltar comigo aqui um pouquinho na ontologia. Quando eu tenho um trabalho acadêmico, quando eu desenvolvo uma pesquisa, eu tento me aproximar muitas vezes da realidade, certo? Essa realidade, o termo realidade aqui, ó, é bem geral, pessoal. Quando eu incorporo a minha ideia de pesquisa nesse termo, eu começo a afunilar um pouco mais esse termo. E aí, quando eu vou destrinchando esse caminho e pensando objetivo, pensando outras questões, eu vou afunilando mais ainda. Então, a primeira questão que você tem que ter em mente é esse olhar do geral para o específico, que envolve desde o título do trabalho até o último aspecto que você pensar para o seu trabalho. E ele deve ser feito em todo momento da pesquisa, tanto para geração de dados, se for uma pesquisa de campo, quanto para o próprio texto em si, organização do texto. Você vai, inclusive, escrever os parágrafos partindo de algo mais simples para depois chegar em algo mais complexo. Você não vai começar ali do nada falando de algo muito complexo. Esse movimento ele é necessário. Esse movimento tem a ver até com uma organização e lógica da argumentação no próprio texto, né? E você tem que levar em consideração também as seções, as subseções de cada capítulo, né? A progressão do texto relacionada a, aos capítulos anteriores, mas tudo deve girar no seu trabalho em torno da ontologia, ou seja, do que. E esse o que pode parecer simples, mas você precisa definir muito bem o que é o seu objeto de estudo. E a resposta não é tão simples, porque você. E aí a gente vai usar as palavrinhas mágicas, né, dentro da área de pesquisa, que seria, por exemplo, problema, hipótese, questionamento de pesquisa. As pesquisas podem ser feitas, pessoal, de várias maneiras. É possível que surja uma pesquisa com base em uma hipótese. Eu não trabalho com hipótese, o pessoal de exatas trabalha muito com hipótese. Eu não trabalho, mas é possível fazer pesquisa dessa maneira.
É possível uma pesquisa surgir com questionamentos de pesquisa, com vários questionamentos. É possível que uma pesquisa surja com um problema. O problema, ele é um questionamento, né? Ele é formulado em forma de um questionamento que vai ser investigado ao longo da pesquisa. Pensar o tema é uma coisa num nível muito genérico. Dentro desse tema, você tem o problema, a hipótese ou o questionamento. Pensar isso dentro do tema é afunilar um pouco mais. E a partir disso, chegar nos objetivos, você afunila mais ainda e você está dentro da ontologia, vamos dizer assim, nesse processo, né? E tudo isso precisa ser muito bem amarrado. Você tem que pensar o tema, saindo de uma perspectiva mais geral, para o seu problema, por exemplo. Do problema você vai para os objetivos, e dos objetivos você pode começar a pensar a justificativa do trabalho, e qualquer outra parte do trabalho que você pensar, o método, por exemplo, ou o referencial teórico, tudo isso tem que estar muito amarrado. Você sempre tem que olhar para a ontologia, ou seja, para o que foi segmentado, inclusive para escolher o objetivo geral. O objetivo geral ele tem que estar muito bem amarrado ao problema e ao tema. E isso daí compõe, de certa maneira, vamos dizer assim, grosso modo, a ontologia do seu trabalho, ou seja, o que, né, o que o seu trabalho se refere, né? Olha só, eu posso lançar para entender a ontologia de um trabalho, eu vou colocar aqui alguns questionamentos. Ó. O que é realidade? O que define realidade? A realidade existe? É atingível? O que é a realidade? Esses questionamentos aqui, eles se referem à realidade, né? Vamos pensar um tema geral aí, realidade. Eu lancei esses questionamentos, né? A mesma coisa sobre o que eu estou falando aqui. Eu posso pensar o que é epistemologia e ontologia? O que é ontologia? Ou então vamos pegar um outro tema. O que é cidadania? O que é discurso? É claro que esses questionamentos eles estão, mais uma vez, no nível mais genérico, geral. E a partir disso eu vou afunilando. É todo um processo de maturação. Você não vai sair do nada e conseguir a resposta dessa maneira. É um processo doloroso, viu, pessoal? É um processo que demanda tempo e é um processo doloroso. Esses questionamentos sobre o que é o seu objeto de estudo, eles vão conduzir o seu caminho científico. E eles estão, como eu disse, mais uma vez, relacionados aos objetivos, ao método, à justificativa, à análise dos dados, como se cada uma dessas partes do trabalho da pesquisa fosse um pedacinho de uma coxa de retalho e ao final a sua pesquisa e o texto compõem essa coxa, né? Que seria uma espécie de revelação, vamos dizer assim, científica, né? Olha, uma outra questão aqui. Eu posso dizer, por exemplo, né, se eu posso considerar, olha só, eu falei de realidade como um tema. Se realidade se refere a fatos, né, eu pensei sobre realidade. O que é realidade? E constatei, por meio de pesquisa, né, investigando, porque você lança esses questionamentos, você tem que buscar também um pouco de suporte. Você não vai, do que você está problematizando, o que você está pensando, você não vai tirar a resposta do seu achismo da sua cabeça. Então, lancei o questionamento: o que é cidadania? O que é discurso? O que é realidade? Vamos pegar a realidade aí. Realidade refere-se a fatos, cheguei a essa constatação por pesquisa, que estão esperando para serem descobertos, por exemplo. Então, a partir disso daí que eu lancei, né, é possível que o pesquisador ou o cientista ele sinta-se mais confortável de fazer um experimento para investigar fatos e talvez comprová-los, né? Se assim, se eu posso dizer dessa maneira. É uma visão talvez mais objetiva, né? Mais positivista, para eu não ser tão crítico, né? É um modelo de pesquisa mais de exatas, por exemplo. Então, a visão dessa essa visão da ontologia, ela é mais estruturalista, mais formalista, mais moderna, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal? Isso daqui é uma discussão muito complexa que vocês vão encontrar em manual de metodologia, né?
o caminho ontológico que vocês percorrerem vai também estar relacionado com a própria maneira de pensar pesquisa, né? Se é uma pesquisa que tem um formato mais, vamos dizer assim, objetivo, eu não gosto desse termo, para dizer a verdade, mas ainda existem modelos científicos e algumas áreas na ciência que ainda trabalham com essa visão científica, né? Apesar de eu acreditar que ela tenha sido desconstruída tanto em exatas quanto em humanas. É muito complicado falar em neutralidade científica hoje ou em objetividade. Mas vamos pensar que você tenha chegado a essa ideia aí na sua cabeça, né? Então o seu trabalho ele vai ter essa orientação. E aí você tem que buscar os pressupostos ontológicos e epistemológicos e toda a metodologia do trabalho assentada e coerente com esse tipo de pensamento, porque senão você pode ser criticado pela banca, né? Agora, se você tem uma outra questão, né, isso também vai implicar o que vai ser estudado. No caso aí da realidade, eu estava me referindo a uma questão mais de pesquisa mais objetiva, né? Vamos dizer assim, se isso é possível de ser dito. Agora imagine o que você pretende investigar está mais para uma coisa mais filosófica, por exemplo, realidade é efêmera, líquida, só pode ser pensada a partir do referencial de alguém, né, em oposição àquilo que eu disse anteriormente, de que realidade se refere a fato, a respeito da essência do objeto de estudo, né? Então, aqui eu estou numa visão de ontologia muito mais pós-estruturalista, mais, vamos dizer assim, pós-moderna, moderna tardia, naquelas concepções dos sociólogos, né? E então, talvez por essas reflexões mais, né, da sua ontologia, do seu objeto de estudo, mais por serem dessa maneira, esse rumo da ciência que você pretende trilhar, ele é mais construído e menos pronto, estático ou dado. E essas implicam concepções científicas diferentes. Qualquer manual que você lê sobre metodologia científica vai trazer um pouco essas reflexões. Não são todos que vão trazer dessa maneira, como eu estou trazendo aqui, eu acho que a tão didática. Vai ter manual que vai enfatizar mais essa questão dos estudos mais qualitativos, né? Aí, você até pode polarizar, eu não gosto disso, mas entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, embora seja possível fazer um estudo que envolva os dois. Inclusive, existe o termo pesquisa quali-quantitativa. Nem tudo precisa ser polarizado. E quando você entra no mestrado, você tem que tirar um pouco essa ideia na sua cabeça, de que é 880. Pode ser que tenha ali um meio termo ali. E tem, né? Entre o 8 e 80 tem todo um processo. E você deve considerá-lo para a sua pesquisa também. Então, evite fazer essas racionalizações desse jeito. Eu trago isso aqui para isso ficar mais claro, né? Eu estou falando aqui dessas coisas desse jeito para ficar mais claro para você, mas você precisa abrir um pouco mais sua cabeça para pensar a sua pesquisa no mestrado. E isso vai implicar que você quebre muitas ideias que você adquiriu ao longo da sua vida e principalmente na graduação. O mestrado ele vai trazer uma luz para você tão forte que você vai se sentir cego por algum tempo, né? Não é um caminho fácil de desbravar, né? Você precisa de maturidade emocional, principalmente, e cognitiva para entender essas coisas, né? Ler autores, discutir, né? E isso vai estar muito mais no nível de... Tanto que o mestrado, alguns mestrados, pessoal, não tem prova. Isso vai estar em um outro nível do pensamento da abstração. E é preciso que você entenda isso e quebre com esses modelos prontos que a gente traz da graduação e do ensino fundamental e médio da escola, né? Porque o mestrado exige um outro grau de maturidade, seja ele em exatas ou seja ele em humanas. A epistemologia, pessoal, ela está para o porquê das coisas, né? Quando eu falei ali sobre
sobre o conhecimento, sobre né, a verdade nessa perspectiva mais como um processo de construção, por exemplo, nessa linha mais pós-moderna, pós-estruturalista, mais subjetiva de pesquisa. Algumas pesquisas se alinham a esses modelos, né? Quando eu começo a me perguntar o porquê dessas coisas, o porquê da minha pesquisa, o porquê do meu objeto de estudo, eu vou entrando na epistemologia do meu trabalho. E ambos, tanto a ontologia quanto a epistemologia, elas devem caminhar juntas nesse processo de maturação de ideias para que você feche, né, quadradinho o seu trabalho, a sua pesquisa, né? E ambos eles, os pressupostos ontológicos e epistemológicos, eles vão estar em um nível mais qualitativo ou quantitativo, ou você pode, como eu disse, misturar os dois, né? Isso não é muito trabalhado nessa perspectiva pelos orientadores, isso também não é dito na pós-graduação dessa maneira. Eu li um material que me trouxe essa inspiração e eu decidi, essa contribuição, desculpa, e eu decidi contribuir aqui com vocês sobre isso, sobre a ontologia e a epistemologia à luz desses conceitos, né? Eu vou dar aqui um último exemplo para isso ficar mais claro, voltando lá no tema realidade. Eu estou falando realidade, pessoal, estou pensando em um tema, mas você pode pensar no seu tema. Se for cidadania, o seu tema geral, se for discurso, o seu tema geral, né? Você coloca ele ali no centro dessas discussões para você chegar a alguma conclusão por você mesmo. Então, por exemplo, a epistemologia, a ontologia é o estudo do quê? Da coisa, a essência da coisa, né? A epistemologia significa estudo do conhecimento, né? Você também pode entender o que a epistemologia é, a respeito do porquê do ser, né? Fazendo alguns outros questionamentos também. Por exemplo, se a ontologia está para o que é realidade, isso é ontologia. Eu estou envolto ali no quê? A epistemologia, ela vai englobar, por exemplo, como. Como eu posso conhecer a realidade ou me aproximar dela e interpretá-la? Isso é epistemologia. O como, o porquê, o como, o quando. O que se refere à essência, à base. Isso é o nível da ontologia, né? Se existe realidade, como eu posso conhecer essa realidade e me aproximar dela? Isso é epistemologia. Eu estou entrando ali, depois de ter pensado sobre o que é realidade, numa coisa mais complexa, em questionamentos mais profundos. Isso tudo tem que estar muito bem amarrado. Essas são as bases ontológicas e epistemológicas de uma pesquisa. E elas devem estar em sincronia, porque elas, de alguma maneira, afetarão o resultado do trabalho. Isso não tem como negar, não. Mesmo que a gente não queira prever nada, mesmo que a gente não trabalhe com hipótese, mesmo que a pesquisa a gente tenha uma visão de ciência, né, mas daquela coisa serendipicidade, né, de que a coisa se revela ali no acaso, sem a gente estar forçando, vamos dizer assim, né? É inegável a influência do pesquisador na pesquisa, né? E é preciso que você pense isso, que você faça essa maturação de ideias prévias para que você não desestruture a sua pesquisa. Essa discussão vai ser fundamental para a sua aprovação pela banca e para a própria validação da sua pesquisa. E em vários momentos, o seu orientador, o próprio comitê de ética da sua universidade, se for o caso, a própria qualificação e a própria banca no dia da defesa, eles tentarão invalidar a sua pesquisa nesses níveis ontológicos e epistemológicos, para que ela por si só seja validada. Se eles encontrarem algum furo na pesquisa, eles vão apontar. Eles vão tentar nivelar a sua pesquisa para que haja uma harmonia, né? Para que não hajam esses furos, porque você pode não ter pensado sobre isso, né? E não é um trabalho também tão fácil assim que é possível de uma pessoa só realizar, é uma coisa feita em conjunto, né? Principalmente para uma pessoa que não tem autonomia ainda para desenvolver pesquisa.
Pessoal, um abraço a todos. Eu sou revisor de texto, trabalho há 10 anos nessa área. Eu vou deixar aqui os meus contatos se alguém precisar de alguma consultoria ou revisão de texto da dissertação. Eu faço essa revisão com esse olhar mais crítico e científico. Eu trabalho há 10 anos na área, eu sou da área de linguística. Um abraço a todos, tchau, tchau.